Pessoal, meu nome é Augusto Rocha. Eu vou conversar aqui um pouco com vocês nesse evento sobre a Amazônia. A Amazônia não é só uma floresta. Nós temos um severo problema de falta de infraestrutura e isso tem que ser compatibilizado com os diversos biomas da floresta. E pensar nesses biomas da floresta é um pouco enxergar e enfrentar isso que está na tela. Existe aí um conjunto de grandes oportunidades e desafios a serem enfrentados. E, e é fundamental, é necessário que tenha responsabilidade sobre esse investimento em infraestrutura. Ou seja, nós temos um problema histórico e o que nós vamos conversar nessa apresentação aqui é sobre esse problema histórico. O que nós vamos desdobrar ao final, esperamos, é uma visão de como solucionar, de como enfrentar esse ponto, esse problema. Ou, a mim, parece ser um problema. Ali tem o meu e-mail para quem quiser entrar em contato no futuro sobre a apresentação, para trocar ideias sobre o tema, ou para endossar o que eu falo, ou até mesmo para discordar. Quem sabe a gente consegue construir uma verdade melhor para todos nós. Então, essa é a ideia da apresentação. Espero que vocês apreciem, espero que vocês fiquem até o final dela. Então, vamos em frente. Primeiro ponto que eu gostaria de provocar todos vocês. A vida acontece nos fatos, vocês não precisam necessariamente acreditar em mim. Ou seja, o que eu falo aqui é uma opinião minha. E eu acredito fortemente que muito do que eu estou falando aqui está alicerçado em fatos, em percepções e leituras minhas da realidade, mas eu vou, na medida do possível, alicerçar em fatos e dados para sustentar o que eu penso. E como a Amazônia é algo que todos nós pensamos conhecer, e de fato todos nós desconhecemos, ela enfrenta um conjunto de verdades diversas, que podem ou não ser verdades, mas que o desafio histórico que nós temos é que são verdades parciais. É que são, no fundo, vários conhecimentos misturados com vários desconhecimentos. E construir verdades compartilhadas é o grande desafio em relação à Amazônia. Como nós, como sociedade, como habitantes do planeta Terra, como habitantes desse ecossistema chamado Terra, vamos nos juntar, vamos nos irmanar para construir um futuro melhor para a humanidade. Vamos nos irmanar usando esse recurso maravilhoso que é a Amazônia e que, no meu entendimento, vem sendo desperdiçado. Assim, eu não estarei nem por um lado enfrentando o desafio de dizer que a Amazônia vai ser colocada numa redoma e ninguém toca nela, nem estarei, por outro lado, dizer que eu tenho que destruir tudo, ou dilapidar os recursos, explorar a sua riqueza e esqueça o meio ambiente. Então, eu não estou por um lado nem por outro. Eu acredito que esses dois extremos não fazem sentido dentro da nossa realidade amazônica. O que nós precisamos encontrar é um caminho que leve um pouco do que é melhor para a humanidade de um lado e um pouco do que é melhor para a humanidade do outro. Ou seja, um caminho que conjugue o interesse da humanidade, um caminho que conjuga o interesse dos brasileiros, um caminho que conjuga o interesse dos amazônidas, um caminho que leve em consideração essa realidade diversa que é a Amazônia. Então, esse é o desafio. Ou seja, vocês não precisam acreditar em mim, vocês não precisam ir comigo até o fim dessa história, até o fim da perspectiva, mas ouçam, considerem ouvir um pouco dessa perspectiva, considerem ouvir e utilizar algo do que vai ser colocado aqui. Essa é a ideia da apresentação. Ou seja, se concentre nos fatos e veja o que vale a pena da minha fala, sem necessariamente concordar comigo. A Amazônia, ela nunca teve por parte do Brasil um plano de fato para ela. A gente tem aqui na tela o plano da Comissão de 1890, falando do Brasil como um todo, e notem, falo do Brasil como um todo, mas aí está no fundo uma visão que aparece a Amazônia. Eu falo aqui, faço essa apresentação a partir de Manaus, eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, e Manaus está ali no centro dessa região amazônica, ou na parte mais ao norte, mas enfim, faz parte dessa região amazônica. E Manaus sempre teve uma deficiência de infraestrutura. E no olhar dessa região norte do Brasil, a colocação da Amazônia sempre foi um tanto quanto periférica. Então, os planos surgiam politicamente para tentar endereçar esse problema da periferia.
porque o Brasil, na história, se preocupou muito com o Sudeste, se preocupou algo com o Sul, talvez um pouco mais com o Nordeste, talvez um pouco com o Centro-Oeste no passado mais recente, por conta da riqueza da soja, mas a Amazônia é meio que a última fronteira a ser enfrentada no desenvolvimento do Brasil. E notem que os caminhos são essas setas aqui que estão no meio do Mato Grosso para cima, são sempre caminhos de planejamento, de navegação fluvial, de futuras ligações. Então, em 1890, a Amazônia começou a ser considerada como futura ligação. Estamos em 2021, faço essa apresentação em julho de 2021, sob o olhar dessa realidade, desse momento presente da gravação. Então, de 1890 a 2021 são 137 anos. E muito do que está proposto ali ou endereçado para a Amazônia são 137 anos de nada. São muitas discussões, muitas coisas, muitas tentativas frustradas, muitos erros históricos, como a Transamazônica, por mais que tenha alguns que digam que foi acerto, mas enfim, eu não acredito nisso. Projetos como o Calha Norte, que terminaram não sendo feitos, foram retomados pela floresta. Erros ou acertos da Madeira Mamoré, entendo como um erro. E por que erro? Porque ela não chegou a ser concluída e se desperdiçou uma quantidade enorme de pessoas que morreram naquela ferrovia. Então, a dinâmica da nossa região é a dinâmica de planos não realizados. Então, é isso que nós vivenciamos aqui. Digo nossa porque eu moro aqui a maior parte da minha vida e sou brasileiro, então entendo como Amazônia brasileira. O Brasil adotou o paradigma que o Brasil são rodovias, governar é construir estradas, disse o nosso ex-presidente Washington Luiz. Então, Brasil e rodovias, há uma conexão do Brasil com as rodovias. Há um entendimento equivocado na minha leitura que diz que há um desequilíbrio da matriz de logística no Brasil. Eu não acredito nisso. Não existe matriz de logística em canto nenhum do mundo que seja 25% para cada ou 20% para cada. 20% aéreo, 20% rodoviário. Isso não existe. A matriz de logística do Brasil ela é primariamente rodoviária, por uma opção histórica nossa. Se boa, se certa, se ruim, se errada, eu não vou discutir isso. É um fato histórico. A matriz de transportes do Brasil ela é primariamente rodoviária, por vários aspectos históricos. Não há tempo para enfrentar todos os aspectos históricos. O fato é que é uma matriz essencialmente rodoviária. E ao ser uma matriz rodoviária, quando nós avançamos mais no tempo, vamos para 1934, você vê muito projetos de ligação de ferrovias. A ferrovia Norte-Sul já aparecia aí, apesar de tudo que se deu com a Norte-Sul. A gente vê várias ferrovias aqui para o oeste do Brasil, mas com uma promessa: terá conexão com Santarém, terá conexão com Itacoatiara. Uma promessa de ter conexões com esse centro da Amazônia. Boa Vista já isolada ali em cima no mapa, e veja, isso foi aprovado por um decreto. Então, um dos pontos que eu quero começar nesse apanhado histórico aqui é que vários planos foram feitos para a Amazônia. Nós não temos carência de planos de infraestrutura para a Amazônia. Nós temos carência de planos que sejam executados. Esse é o grande problema da Amazônia. Todo mundo faz de conta que planeja a Amazônia, faz de conta que é tudo igual, e é uma diversidade enorme. Entender o Roraima como algo semelhante ao sul do Amazonas é uma estupidez. É um desconhecimento completo. Então, a Amazônia é uma diversidade e uma complexidade expressiva. Então, veja o que aconteceu isso em 34, e de novo, se eu avanço aqui de 34 para depois o que aconteceu em 37, vejam rodovias planejadas aqui na nossa região, e esse era o plano do DNR em 1937. Então, a dinâmica vai evoluindo, mas sempre é o Sudeste muito protegido, o Nordeste é algo protegido e algo sendo feito no Norte. Como se fosse fácil fazer estradas com essas distâncias todas, mas no Nordeste e no Sudeste com a infraestrutura que foi realizada mal, bem, completamente ou quase completamente, não importa tanto nessa nossa discussão aqui. De novo, não há tempo para isso, mas de maneira geral foi feita. Agora, a infraestrutura para o norte, ela foi negligenciada, claramente negligenciada ao longo de muitos anos. Negligenciada porque existe uma briga orçamentária sobre como é melhor desperdiçar, gastar ou investir, depende do olhar, o recurso para a infraestrutura no nosso país. Então, isso é uma briga por orçamento público. O recurso de infraestrutura vem do orçamento público. A iniciativa privada não faz isso. Isso não é papel da iniciativa privada. Então, esse era o plano de 1937, e aí
Vamos avançar um pouco mais. De 1937 a 2021 são 84 anos. Temos 84 anos de um monte de promessa não feita. A maior parte do que está posto ali não foi feito. Ponto. São planos de governo, planos de Estado, onde houve a promessa e não foi feito. Então, o primeiro aspecto histórico, ou o principal aspecto histórico que eu quero destacar desses pequenos recortes dos nossos planos de infraestrutura, são esses. A região amazônica, de maneira geral, houve um planejamento sobre a dotação de infraestrutura para essa região. Houve um planejamento, alguma execução. Execução nem sempre parecida com o que foi planejado, execução sempre distante do que era desejável, e execução com severos problemas ambientais. Então, esse é o caldeirão que se forma na questão de infraestrutura. E, claro, a quem interessa desenvolver a Amazônia? Lógico, aos amazônidas. Agora, para alguns, lá de um dos extremos, para que desenvolver a Amazônia? Eu quero a Amazônia preservada. Bom, todos queremos a Amazônia preservada. Entender que um amazônida, um morador da Amazônia quer destruir a floresta é uma estupidez. Lá vou eu com as minhas palavras um pouco mais fortes, mas é por um aspecto didático. Mas não queremos destruir a floresta, não há esse interesse. Destruir a floresta é um erro tão grande quanto não usar a floresta. São erros, na minha perspectiva. Então, a questão é como eu nem destruo a floresta e como uso seus recursos. Como insiro as pessoas preservando o meio ambiente, usando os recursos do meio ambiente de maneira sustentável, de uma maneira responsável. Como ter de fato o triple bottom line, como ter de fato sustentabilidade, como ir além da sustentabilidade conforme as teorias mais modernas, como enfrentar o econômico, o social e o ambiental. Como ter o tripé? Porque, em geral, alguns querem só o econômico. Outros querem só o ambiental. Ninguém olha o social. Então, se as pessoas estão no interior da floresta querendo interagir com a sociedade ou querendo ficar isoladas da sociedade por meio das nações indígenas, tudo isso é desprezado. Então, nós temos comunidades que precisam sim seguir a dinâmica própria que elas preferem de isolamento, e outras comunidades que talvez queiram algum tipo de integração. E como tem integração, mantendo os aspectos culturais. Então, isso é um desafio antropológico, é um desafio social, isso é um desafio de vários campos de conhecimento. Não há uma forma certa de fazer. E não é aquela visão curta de direita e esquerda, não é apenas isso. Quem é esquerda e quem é direita nos aborígenes australianos ou nos indígenas norte-americanos, há uma inversão. Então, a grande questão não é essa. A grande questão é como essas nações, como essas pessoas, como esses amazônidas, como eles vão fazer parte de um tecido social que não seja, no fundo, uma forma disfarçada de espoliação. Então, esse é o grande enfrentamento. E nós não sabemos como fazer isso. Senão, já teríamos feito. Nós, como sociedade, ainda não chegamos a essa solução. De novo, 37 a 21 são 84 anos. E aí vamos em frente. Voltando à problemática da matriz de transporte, meu olhar é de quem é um pesquisador da área de transporte. 61% do transporte no Brasil é feito pelo modal rodoviário. Isso implica dizer que há um desequilíbrio? Não, não concordo com isso. Há um equilíbrio. Essa é a matriz de transporte equilibrada do Brasil. Ponto. Se houvesse desequilíbrio, ela já tinha pendido para outro lugar. Então, não há matriz onde isso é 20% para cada modal. Não, não existe isso. A grande questão é que essa é a matriz que se equilibra no sistema econômico do Brasil, porque o sistema econômico do Brasil é muito pulverizado. Nós temos baixa densidade demográfica, nós temos uma distribuição da população Brasil afora, nós temos uma dinâmica, um arranjo que nos fez assim, com o modal rodoviário sendo preferencial. Então, desculpem os ambientalistas extremistas, é fundamental ter rodovia na Amazônia. É fundamental, essa é a expressão fundamental. Por quê? Porque o transporte no Brasil é feito por rodovia. Ponto. Por isso. E é fundamental respeitar a floresta. Desculpem o pessoal que quer destruir a floresta. É fundamental respeitar a floresta. A questão é como encontrar esses dois interesses. Como construir isso?
É claro que há uma forma para fazer isso. É claro que há. Isso é um problema de engenharia, isso é um problema social, isso é um problema solúvel. Senão a gente vai anular a presença humana na Terra. Como assim? A gente precisa enfrentar esse problema como a gente se enfrentou em outras regiões do planeta. Então, é isso que precisa ser feito. A gente vai precisar aprender a fazer isso. Esse é o desafio, porque o Brasil é primariamente rodoviário, secundariamente ferroviário, terciariamente hidroviário, ou seja, as hidrovias não são o nosso ponto central, o nosso aspecto central, como é o que há na Amazônia. Ou seja, o que nós temos que fazer é pensar como juntar essa questão, como juntar rodovias com a Amazônia, com o meio ambiente. Então, esse é o pano de fundo, esse é o problema, e esse é o desafio que precisa ser enfrentado. Então, esses são os primeiros minutos da minha reflexão. Então, vamos em frente, como enfrentar essa questão. Aqui eu apresento alguns dados para vocês que trata aqui dos vários estados da região: Maranhão, Tocantins, Rondônia, Acre, Mato Grosso, Roraima, Pará, Amapá e Amazonas. E a região amazônica como um todo. Qual a população dessa região? Qual a área em quilômetros quadrados? Quantas estradas pavimentadas? Quantas estradas não pavimentadas? Estradas existentes e estradas existentes dividido pela área. E se eu pegar uma relação com os habitantes, aqui tem um indicador, é puramente um indicador. Para quê? Para que vocês percebam que existe uma densidade. Vamos sair daqui com esse resultado aqui da linha de amazônica, da coluna A 7,6 e da coluna B 0,4. Então, está classificado em ordem decrescente aqui pela coluna B. O meu estado, o Amazonas, ele é 0,04 aqui e a Amazônia como toda é 0,40, ou seja, a Amazônia é 10 vezes mais do que o Amazonas. Então, essa é a situação aqui da região. Então, isso é uma compilação que eu fiz numa publicação de algum tempo atrás, que trata das densidades das estradas da região. E lembra, o desenvolvimento econômico do Brasil é baseado nas rodovias. Então, vamos em frente aqui com a reflexão. Olhem para essas colunas aqui circundadas em vermelho. Então, vamos lá, quem quiser fazer pausa para analisar o dado com calma, é só fazer pausa aí no vídeo. Vamos ver dados seguintes. Vamos comparar com outras regiões do Brasil. O sudeste do Brasil: São Paulo, Espírito Santo, Rio e Minas. Então, o sudeste do Brasil é completamente distinto. 5,59 é a coluna B, e eu vou voltar uma tela, versus 0,04 ou 0,40 é a coluna B aqui. E 6,4 a coluna A, 1,6 no Amazonas ou 7,6 na coluna A. Ou seja, quando nós pensamos área, em área, é muito pouca estrada, é muito pouca rodovia, é uma relação percentual muito grande, é muito distante. Por exemplo, São Paulo versus Amazonas, nós estamos falando de uma diferença de 2.600%. 2.600% é muito. Então, há uma diferença. E o que é que aconteceu? Por exemplo, no passado houve muita produção de borracha no Amazonas, e isso chegou a representar mais de um terço do PIB do Brasil durante algum tempo. Houve muita riqueza já extraída da Amazônia, e grande parte dessa riqueza financiou a infraestrutura, o estoque de infraestrutura, como é chamado, do restante do Brasil. Financiou. Então a Amazônia ela vem sendo espoliada há muitos anos para financiar o restante do país. E a grande questão é: como assim? Como inverter essa lógica? Como se reposicionar ou pensar de forma diferente essa lógica? Então, essa é a dinâmica, é isso que nós temos aqui. Ou seja, o grande problema é que não são feitos investimentos expressivos em infraestrutura. Então, o que nós temos aqui na nossa região amazônica é uma ausência de investimento em infraestrutura. E olhe que o investimento que houve não foi assim tão correto, ou foi feito para tirar proveito de algo, foi feito para escoar a produção de quê? De borracha. O Porto de Manaus, lá do centro, o porto mais histórico. Ou foi feita a ferrovia da Serra do Navio no Amapá e o Porto de Santana para extrair o manganês. Ou foi feita a extração de bauxita ou de minério de ferro, de Carajás, de Juruti, etc., para levar para exportação.
o olhar tem sido tirar recursos da região. Mas tirar recursos in natura e tirar recursos sem agregar valor. Tirar recursos in natura de minério, depois que saiu o manganês já era. Depois que sumiu a Serra do Navio e sua reserva de manganês, acabou a Serra do Navio. A questão é que o recurso é retirado. Minério, se por hipótese acabar Carajás, acabou o minério de ferro. E se a gente ficar importando depois esse ferro transformado em outros produtos, espera aí, eu exporto o minério e importo o produto industrializado, então eu exporto e depois importo o produto com maior valor agregado. Então, nós precisamos começar a abrir um pouco dessa questão de como desenvolver a Amazônia. O que é desenvolver a Amazônia? Para alguns, de um extremo, é deixar fechada numa redoma e alguém vai por baixo tirando algo. Bom, desculpa, eu fui para um extremo um pouco mais extremo. Ou para outros, tira tudo, mas tira tudo e vende a preço de minério de ferro. Eu não digo preço de sucata, minério de ferro é mais barato. Mas notem, a dinâmica é equivocada. Como a gente adiciona valor do minério de ferro? Como a gente não destrói a floresta, pura e simplesmente? Como a gente consegue colocar não a redoma intransponível, mas colocar a infraestrutura planejada para usar esse recurso? Então, eu compreendo que é necessário que sejam feitos investimentos expressivos em infraestrutura. Vou enfrentar o meu estado aqui particularmente. Um trabalho de um orientado de mestrado entre 2012 e 2015. O percentual do PIB do Amazonas gasto com infraestrutura, ele é mínimo, mínimo, 0,22% em 2015. Esse pico de 2013 e 2014 foi para a Copa do Mundo. Então, quando se pensou a Copa do Mundo, se investiu mais em Manaus. Em quê? No aeroporto. Obra para atrair turista para a Copa do Mundo. Não é obra para melhorar a infraestrutura do Estado para a sua atividade econômica ou para as pessoas que aqui moram. E aí, o que é que seria um número bom? O Brasil chegou a investir 2,5% do seu PIB em infraestrutura. Eu entendo que esse é o alvo. Então, começando a endereçar soluções, como a cada ano, ano após ano, investir 2,5% do PIB do Amazonas em infraestrutura. Esse é o primeiro convite. Como esse investimento se dará? Com a premissa da sustentabilidade, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, responsabilidade econômica. Precisamos desse investimento ano após ano para romper o problema histórico. A gente tem um problema histórico, a gente tem um déficit em relação ao restante do país. Nós não temos um estoque de infraestrutura apropriado. E nós ajudamos o Brasil a fazer a ponte Rio-Niterói, nós ajudamos a fazer o aterro do Flamengo, nós ajudamos a fazer a BR-116 como população. É natural que agora o restante do Brasil ajude aqui também, que aloque mais recursos aqui também. Isso é uma discussão orçamentária, uma discussão de política pública, é uma discussão de condução do Estado brasileiro. E essa construção da Amazônia, ela interessa ao país, ela interessa à humanidade. Então, construir a nossa região com responsabilidade. Como fazer isso? Nós não sabemos, mas precisamos enfrentar, precisamos fazer, precisamos de alguma forma chegar a isso. Então, a minha proposta são 2,5% do PIB da região. Para quê? Para ficar claro que advém da nossa própria geração de riqueza e não da geração de riqueza dos outros. Porque grande parte das discussões de orçamento público ou de alocação de recursos para a infraestrutura usa o ambiental como uma desculpa para continuar investindo nas regiões que já têm atividade econômica. Então, esse é o desafio a ser enfrentado. Então, isso significa que a atividade econômica ela vai vir antes do que? Da infraestrutura? Claro que não. É o contrário, a infraestrutura vai ser construída antes da atividade econômica. Então, se eu pretendo que exista alguma atividade econômica na região, precisa ter infraestrutura. E está aqui em verde e amarelo para ficar claro, a mensagem subliminar que eu vou externar, que é isso é o interesse do Brasil, isso é o interesse do país. Construir infraestrutura para aproveitar a riqueza da Amazônia. Essa é a necessidade, esse é o convite.
para que exista atividade econômica significativa, e não atividades que vão corroendo as entranhas da Amazônia por meio de garimpo ilegal, atividades que vão extraindo as riquezas minerais e vendendo a US$ 20 a tonelada ou US$ 30 a tonelada, até exaurir as reservas de minérios. Atividades que extraem o petróleo até o petróleo não ser mais necessário. Então, a dinâmica é como essa infraestrutura vai ser construída sem destruir a floresta. Nós não sabemos como fazer isso. O mundo tem dificuldade de saber como fazer isso. Então, como toda dificuldade humana, vamos nos unir e enfrentar o problema. Então, esse é o convite. O convite, portanto, a infraestrutura é antes da atividade econômica. Então, conclusões dessa apresentação. O que levar dessa apresentação aqui nesses minutos finais? Primeiro, chamei de reunião, estou reunido aqui com vocês, faz de conta. É um problema do Estado brasileiro. Então, é o primeiro ponto. Isso é um problema do Estado brasileiro. Só que o Estado brasileiro precisa de apoio nisso, porque o Estado brasileiro tem decidido levar recursos da região. Estava doido para falar usurpar, mas eu não vou falar, não. O Estado brasileiro ele tem levado recursos da região. Então, esse é o primeiro aspecto. É um problema do Estado brasileiro. É um problema do governo federal. É um problema de orçamento público. Nós precisamos ter orçamento público para tratar isso, construir infraestrutura. Precisa entrar na LDO e na LOA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual. Minha recomendação, minha prescrição, não sou médico, mas vou prescrever aqui como engenheiro algo, 2,5% do PIB para a infraestrutura. Essa é a minha recomendação para a nossa região. Terceiro ponto para levar desse encontro, não é para a atividade econômica do presente. Não se pensa em infraestrutura para o que se faz hoje, se pensa em infraestrutura para o que vai ser feito no futuro. A questão é como vai ser usado o recurso da Amazônia? Como nós vamos ter peixe abundante sendo produzido na Amazônia com responsabilidade econômica, com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental? A costa de Portugal, a costa da Noruega, é repleta de bacalhau. Já foi mais. Houve alguns erros cometidos lá. Não cometamos os mesmos erros cá. Vamos aprender. Os fundos soberanos dos países nórdicos pela extração do petróleo foram fundos muito bem montados. Como é que a gente aprende com aqueles fundos que extraíram petróleo e serviram tanto para a Noruega e para alguns países nórdicos e serve para o Fundo Amazônia? Como a gente pega aquela inteligência e faz algo para a extração do petróleo na Amazônia? Algo semelhante. Algo que gere a nossa riqueza e que essa riqueza seja reintroduzida na região e seja permeada pelos nossos países vizinhos. Como fazer isso? A dinâmica econômica não é para esse cenário do momento. A dinâmica econômica é para o cenário futuro. Então, são esses três pontos desse nosso bate-papo, do que eu chamei aqui de reunião. Próximo aspecto. Como juntar, então, infraestrutura e proteção ambiental? Como ter estrada no meio da floresta e encontrar esse equilíbrio? Eu não sei. Que beleza. Vocês assistiram a uma palestra de 30 minutos para o palestrante chegar ao final e dizer que não sabe. Eu não sei como resolver essa equação. Não está claro para mim. Mas está claro para mim que o caminho dessa solução vai ser difícil. Tal qual foi difícil o caminho do pioneiro, para usar essa frase do Firestone, que fundou essa empresa de pneus brilhante. Então, o nosso caminho é desafiante. O caminho para conquistar o polo foi desafiante. O caminho da Antártida vem sendo desafiante. Mas a Amazônia não é só floresta, não é só uma floresta. A falta de infraestrutura de transporte e desenvolvimento desses nossos diferentes biomas tem que sair dessa imagem que estamos hoje. Estamos no Brasil atolados, mais ou menos como essa picape. Existe uma grande oportunidade para essa diversidade, existe uma oportunidade para ser enfrentado com responsabilidade e, claro, muito investimento, 2,5% do PIB. Ação do Estado brasileiro, nos irmanarmos, os ambientalistas e os desenvolvimentistas,
quem pensa em engenharia, quem pensa em meio ambiente, encontrar uma fórmula para isso. Nós precisamos disso, senão a Amazônia vai ser corroída pelas entranhas e a nossa população seguirá sendo espoliada. Como mudar essa realidade? Esse é o convite. Obrigado aos organizadores pelo convite para o evento, que nós possamos todos aproveitar essa dinâmica. Valeu pela atenção, tá aí o meu e-mail. Até a próxima. Tchau. Obrigado.